Pessoal, então nós vamos dar continuidade ao nosso curso de informática. A aula é sobre serviços da internet e outros conceitos. Então nós vamos aqui, observem na nossa transparência, nós citamos aí os principais serviços que são utilizados na internet. Por trás de cada um desses serviços nós temos uma série de conceitos que vocês precisam saber, vocês que vão fazer prova de concurso. Certo? Tem muita coisa que a gente utiliza na internet hoje, muita coisa é transparente, a gente não sabe de muita coisa, nem precisa saber para poder fazer uso na prática, né, dos principais serviços, mas para quem está estudando para concurso tem determinados conceitos que são importantes e que são cobrados nas provas e que vocês precisam saber. Observem que nós temos aí 6 serviços que são oferecidos pela internet. O serviço www ou World Wide Web. Nós temos o serviço de e-mail, correio eletrônico, né? A transferência de arquivos, o chat, que é o bate-papo, a conexão remota, e os grupos de discussão ou news. Enfim, os 2 primeiros serviços, ou seja, www e e-mail, são os serviços mais importantes e abordados em provas de concursos, certo? Independente da banca. Então nós vamos dar uma atenção maior principalmente a esses 2 serviços, haja vista a grande quantidade de conceitos também relacionados a esses 2 serviços. Então vamos começar. Primeiro, falando sobre o serviço www, né, mais popularmente conhecido ou chamado de serviço web. Então, em que consiste esse serviço? Pessoal, a web hoje é um grande sistema de informações em documentos e que estão interligados, né, por meio do hipertexto. Hoje, hipermídia. Né? O que significaria esse hipertexto? São documentos que contêm vínculos automáticos para outros documentos. Isso dá a ideia de navegação. As pessoas costumam falar que estão navegando na web. Por quê? Porque acessam uma página, né, que é um documento hipertexto, tem lá um determinado objeto, que normalmente é uma palavra, uma expressão, que você clica com o mouse e leva você para uma outra página. Então essa palavra, essa expressão é o vínculo, que é chamada de hiperlink, ou seja, qualquer objeto, né, que possa levar você para uma outra página, constitui um hiperlink, pode ser uma palavra, mas que também poderia ser uma imagem. Certo? E isso dá a sensação de que você está navegando, né? De uma página passa para outra, que passa para outra, e assim sucessivamente. Então a web funciona dessa forma. Só que a web ela evoluiu também, como tudo evolui. Quando a web surgiu, a gente tinha um conceito de hipertexto, né, que eram documentos de texto que possuíam hiperlinks para outras páginas. Só que com o passar do tempo, esses documentos, eles passaram a incorporar outros tipos de mídia, passaram a incorporar imagem, passaram a incorporar trechos de áudio, trechos de vídeo, animações. Quer dizer, hoje esses documentos eles possuem todos os tipos de mídia em um único documento. Quer dizer, hoje a gente tem a web como sendo a parte multimídia da rede, porque ela consegue concentrar todos os tipos de mídia em seus documentos. Tanto é que hoje se fala em documento hipermídia, justamente para caracterizar os documentos multimídia que possuem vínculos para outras páginas. Mas enfim, o conteúdo, né, da web hoje é popularmente chamado simplesmente de página da web. Ok? Então essa é, de uma forma bem simples e objetiva, o conceito do que seria a web. Certo? E a web hoje ela é usada por todos, né? Quer dizer, todo mundo que está na internet hoje, principalmente as empresas, elas precisam estar na web, elas precisam, né, ter seus serviços ou simplesmente informações que dizem respeito a sua instituição disponíveis para todos, né, já que a internet é mundial. Então hoje a gente tem serviços de banco na internet, a gente tem empresas que vendem produtos na internet, a gente tem instituições que vendem cursos, né, pela internet, enfim, a gente tem todas as possibilidades de ter qualquer tipo de serviço sendo oferecido pela web. Por isso que é o principal serviço da internet. Agora, gente, é importante destacar o seguinte: por trás de cada serviço da internet existe um protocolo associado. Eu já comentei com vocês anteriormente que o protocolo que, digamos assim, gerencia o funcionamento da internet é o TCP/IP. Certo? Mas é importante destacar para vocês o seguinte:
TCP/IP não é um protocolo, mas sim um conjunto de protocolos. Agora a gente está falando dos serviços. No caso do serviço web, o protocolo que está por trás gerenciando o serviço é o protocolo chamado HTTP. E o HTTP ele pertence ao TCP/IP. É importante deixar isso claro, para não confundir. O TCP/IP é um conjunto de protocolos e o TCP/IP possui vários protocolos, dos quais o HTTP faz parte. Que é o protocolo que faz o quê? Gerencia o serviço web. Ok? E esses documentos, essas páginas, elas são construídas com base em que? Existe alguma linguagem? Existe sim uma linguagem específica para a construção das páginas da web. Essa linguagem é chamada de HTML, linguagem padrão usada na construção das páginas. É importante que vocês não confundam HTTP com HTML, certo? O P no final é de protocolo, que é usado na comunicação do serviço. E o L no final é de linguagem, usado para a construção das páginas. Então você precisa programar em HTML para construir as páginas. No entanto, existem determinados editores de páginas da web que facilitam a construção dessas páginas. Por exemplo, observem na transparência, o FrontPage e o Dreamweaver. São dois de vários programas que existem e que facilitam a construção dessas páginas. Então, hoje, muita gente não precisa programar em HTML para criar uma página da web, uma página mais simples, porque pode usar um programa desse. Agora, André, me diga uma coisa, eu uso um programa desse, crio lá minha página, vou salvar. Essa página, ela vai ser armazenada com um arquivo no disco. Qual é a extensão padrão que caracteriza uma página em HTML? A extensão é HTML ou HTML. Se você vê no disco um arquivo com essa extensão, já sabe, é uma página da web. Ok, gente? E para a gente visualizar essas páginas da web, existe algum programa que a gente possa fazer uso para poder visualizar o conteúdo da... Exatamente, existe. Que programa é esse que é usado para visualizar as páginas da web? É o browser, é um termo técnico. Ou o navegador, como as pessoas costumam referenciá-los. Certo? Navegador é igual a browser. Browser é igual a navegador. Certo? Você pode dar um exemplo de um browser, de um navegador que é usado para a gente visualizar essas páginas? Posso. O mais comum é o Internet Explorer da Microsoft, que já vem instalado com Windows. Agora existem outros, certo? Browsers, navegadores são usados. Por exemplo, o Firefox, o Mozilla Firefox também é bastante utilizado. Nós temos também o Netscape Navigator, que já foi utilizado muito, em tempos passados. Nós temos uma novidade agora que é o Google Chrome, também usado por muitos. Pessoal, nós temos vários navegadores, não são apenas isso. Aqui são alguns exemplos para vocês entenderem um pouco. Então, Internet Explorer, Firefox, Chrome, são exemplos de browser, programas que nós usamos para visualizar as páginas da web. Certo? Agora, é importante destacar para vocês o seguinte, eu falei na aula anterior que a internet ela é baseada na arquitetura cliente-servidor. Nós, usuários, estamos no lado do cliente, mas estamos buscando acesso a recursos que estão armazenados em servidores. Certo? Então, é importante destacar para vocês o seguinte, todo serviço da internet, e nós estamos falando do serviço web, tem um lado cliente e tem um lado servidor, porque a internet é assim. No caso da web, quem é que representa o lado do cliente? A gente vai falar de programas. O usuário é cliente de tudo. Mas na web, no serviço, que programa representa o lado do cliente? Isso já foi questão de prova da FCC. Então, se vocês observarem aí na transparência, o nosso cliente web é o browser. Então, se cair numa prova, marca a alternativa que corresponde ao cliente web. A resposta é browser ou navegador, Internet Explorer, Firefox, etc. Ok? Me diga uma coisa, essas páginas que nós costumamos acessar quando estamos navegando na web, abriu lá o Internet Explorer, digitou lá www.uol.com.br, por exemplo, www.premioconcursos.com. Onde é que estão essas páginas? Que depois de algum tempo que nós
solicitamos o acesso, elas aparecem na tela do nosso computador. Pessoal, essas páginas, elas estão armazenadas em servidores. Servidores são computadores que gerenciam redes e que estão, tá certo? Digamos assim, disponíveis na internet 24/7. O que é que significa isso? 24 horas por dia, 7 dias na semana, ou seja, o tempo todo. Certo? E diante disso, estes computadores, ou seja, os servidores, são chamados, podem ser classificados, referenciados como hosts, que são os computadores que estão na internet. Normalmente é referenciado por servidores que estão o tempo todo, 24/7, como eu comentei com você. Então, dentro desses servidores, nós temos lá pastas específicas. Imagine o Windows Explorer, você tem lá a pasta Windows, arquivos de programa, vai ter uma pasta lá onde vão estar as páginas que nós acessamos. Essas páginas vão estar reunidas, certo? E vão formar o que nós chamamos de site ou sítio. Ou seja, uma área dentro do servidor, ok, que pode... que contém arquivos, que são as páginas, as imagens, enfim, o conteúdo, né, e que pertence a uma determinada instituição e que muitas vezes estão interligadas por hiperlinks, né, para que haja um relacionamento entre essas páginas e assim possa caracterizar melhor o site ou o sítio. Então, em outras palavras, a gente pode definir site de duas formas. Site é um conjunto de páginas que diz respeito a uma instituição e que está armazenado dentro de uma pasta no servidor, né, de uma empresa, né, que está disponível aí na internet. Normalmente, quando nós acessamos um site de uma empresa, a gente acessa usando o caminho mais comum, que é através ou a partir da sua homepage. Certo? É importante destacar para vocês, homepage é a página inicial do site. Ok? Homepage é a página inicial do site. A partir da homepage a gente consegue acessar as páginas subsequentes que pertencem ao site. Ok? Muito bem. Se do lado de cá eu uso o browser como cliente web para acessar uma página que está do lado de lá no servidor, do lado de lá também tem que existir o quê? Um programa que represente o lado servidor do serviço web. E esse programa é o servidor web, que está instalado lá do servidor e que vai atender as solicitações quando a gente digita www.premioconcurso.com, enter. Eu estou fazendo uma solicitação para o servidor onde está a homepage do site da Prêmio Concurso, está sendo solicitada. Do lado do servidor vai ter um programa servidor web que vai atender a solicitação, pegar a página inicial do site da Prêmio e enviar de volta para o usuário. Se não tiver esse programa, você não consegue acessar. Certo? Você pode até ter o programa, mas o serviço não está rodando. Você pode até ter o programa, muita gente está tentando acessar e ele não consegue uma resposta. Muitas vezes, para nós usuários, aparece uma mensagem do tipo: página não encontrada, certo? A página não pode ser exibida. São consequências, né, do servidor web estar congestionado, do servidor web estar parado, de não existir servidor web, de não existir aquele site. Ok? Então, só para deixar claro para vocês, todo serviço tem um lado cliente e um lado servidor. No caso da web, que é o serviço que nós estamos falando, tem um serviço, tem um cliente que é o browser e tem um servidor que é o servidor web. Exemplo de browser: Internet Explorer, Firefox. Exemplo de servidor web está aí na transparência: IIS, que é o servidor web da Microsoft, e o Apache, que é um servidor web gratuito. Ok, gente? Dando continuidade, é importante destacar para vocês o seguinte: todo computador que está na internet, seja eu, usuário, seja um servidor, como eu já falei para vocês, que está na internet 24/7, todos os computadores são identificados pelo endereço IP, que é o endereço que identifica de forma única e exclusiva cada computador na internet. Ok? Só que tem uma diferença. Os servidores, eles possuem endereços IPs fixos, que não mudam. Já nós, usuários, não estamos na internet o tempo todo. Então, toda vez que a gente acessa a internet, muitas vezes a gente acessa com um endereço IP diferente, que é fornecido pelo servidor. Então, nosso endereço IP é dinâmico.
Mas o endereço IP, para ficar claro para vocês, observem na transparência, é um número formado ou por 4 bytes ou por 32 bits, isso já foi abordado em prova, certo? Observem como exemplo que nós temos aí, o endereço IP 200.203.45.178. São 4 números. Esses números eles podem variar de 0 a 255. Cada número desse faz uso de 1 byte para o representar. Certo? Então são 4 números, são 4 bytes. Observem, ou 32 bits, como vocês estão vendo aí abaixo. Ok, pessoal? Então, todo computador na internet tem um endereço IP que o identifica. Certo? E o endereço IP é único e exclusivo. Eu costumo associar o endereço IP, né, com um CEP, né, que é um número que a princípio não significa nada, mas cada parte de um CEP identifica uma região, né? Por exemplo, você tem um CEP 59.000 que identifica, por exemplo, o Rio Grande do Norte, né? Você tem 59.000 que identifica Natal, 59.150 que identifica Parnamirim. Aí você tem, depois do hífen, 3 números que identificam normalmente o bairro e a rua que aquele CEP, né, pertence. A mesma coisa é o endereço IP. Parte do endereço IP identifica a rede, parte do endereço IP identifica o host. Na rede, parte do endereço IP diz se aquela rede é do Brasil ou de um outro país ou de um determinado estado. É pelo endereço IP que muitas vezes a Polícia Federal consegue chegar nos invasores, nos hackers e crackers que muitas vezes conseguem invadir sistemas ou computadores. Ok? Muito bem. Para nós acessarmos as páginas dos sites, a gente precisa abrir o browser e digitar o endereço. Esse endereço, tecnicamente, é chamado de endereço URL. É importante essa expressão URL, né? A gente pode falar URL, endereço URL ou só endereço, mas não esqueçam que é a mesma coisa, certo? É o endereço que aponta para o recurso, para a página normalmente que está disponível num determinado site que eu estou buscando acessar a partir do meu browser. Se vocês observarem pela transparência, vocês vão ver aí um exemplo de uma URL, http://www.uol.com.br/revistas/veja/entrevista.html. Então essa URL ela aponta para a entrevista da revista Veja que está no site do UOL. Eu poderia acessar o site do UOL a partir da sua homepage e sair navegando dentro do site para poder chegar na entrevista. Como eu poderia, como eu falei para vocês, acessar diretamente a entrevista desde que eu soubesse a URL que apontaria para este recurso. Ok? Só que assim, essa é uma URL absoluta. E nessa URL absoluta nós temos partes que compõem essa URL. Por exemplo, http://. HTTP é quem, gente? O protocolo, já falei sobre isso anteriormente. Os 2 pontos // é o quê? Os separadores. É importante essa sintaxe. Eu já vi questão de prova pedindo para você marcar a alternativa correta, né, que identificaria uma URL correta, e ele colocou em uma das alternativas http // em vez de // para confundir, certo? Então http é os 2 pontos, 2 pontos // são os separadores, depois vem www, que é o serviço, certo? Entretanto, tem determinadas URLs que não tem ou não identifica o serviço. Aí depois vem o que nós chamamos de domínio virtual, que é um conceito importante. É o nome registrado na internet para uma determinada empresa. uol.com.br, prêmioconcursos.com, tribunadonorte.com.br, isso são domínios. Como é que uma empresa faz para poder adquirir um domínio? A nível de Brasil existe uma instituição chamada FAPESP, que responde pelo site registro.br. É lá que você pode fazer uma consulta para saber se o domínio que você quer adquirir está ou não está disponível. Você paga uma taxa anual pelo domínio, e o domínio passa a ser seu, e você pode associar aquele domínio ao seu site, para facilitar a comunicação na internet. Ok? Então,
O que é o domínio virtual? É o nome da empresa registrado para a internet. E aí quando você vai registrar um domínio, aí você tem, certo? Primeiro nível de domínio, o país, né? Eu estava falando para vocês de domínio a nível de Brasil, você tem lá o .br, domínios a nível, por exemplo, de Chile, .cl, a nível de Portugal, .pt. Aí depois vem o quê? O tipo de domínio, se é comercial, que é .com, se é governamental, que é .gov, se é indústria, que é .ind. Então, dependendo do segmento, você vai definir qual é o seu tipo de domínio. Aí depois vem o nome da instituição, que está no terceiro nível. Ok, pessoal? Então, dando continuidade aqui à composição da URL, a gente tem de novo protocolo, separadores, serviço, domínio, aí depois novamente vem a homepage. Só que você pode apontar direto para um determinado recurso, e aí você vê que tem o caminho e o arquivo propriamente dito. Ok? Só que muitas vezes a gente digita simplesmente www.ol.com.br. Você vai acessar a homepage, o servidor web já tem o arquivo padrão da homepage, e o HTTP você não precisou digitar porque você está usando o browser, e o browser sabe que o protocolo padrão da web é quem? O HTTP. Muito bem. Uma pergunta que normalmente as pessoas fazem, e que é importante explicar para vocês, é o seguinte. Eu chego, abro o browser e digito www.uol.com.br, Enter. Daqui a algum tempo vai aparecer na tela do meu computador a homepage do site do UOL. E eu falei anteriormente que todos os computadores na internet, e a gente destacaria os servidores, são identificados pelo IP. A pergunta é, como é que eu digito o endereço URL e ele sabe que aquele site está no servidor cujo endereço IP é tal? Inclusive, vocês devem prestar atenção que às vezes você digita o endereço URL na barra de endereço, tecla Enter, e lá embaixo aparece conectando e aparece um número. Aquele número é justamente o endereço IP do servidor onde está o site que você está buscando o acesso. E quem é que está por trás, fazendo esse mapeamento, essa resolução, essa tradução? Justamente o servidor DNS. O servidor DNS, ele faz o quê? O mapeamento dos nomes internet em seus respectivos endereços IPs. Dos servidores onde estão as páginas, os sites, enfim. Não esqueçam desse detalhe. Ok? Muito bem, não é um servidor DNS para tudo. São vários servidores DNS que se comunicam, que mantêm-se informados com suas informações. Então a gente pode dizer que os servidores DNS, como já foi abordado em prova, ele é um serviço distribuído e também hierárquico. Porque ele trabalha em níveis, como eu já havia comentado com vocês. Na hora que você vai registrar um domínio, você tem domínio de primeiro nível. Vamos pegar o exemplo que eu estou mostrando aqui na transparência. Por exemplo, o domínio rn.gov.br. Certo? O .br é o domínio geográfico, é o Brasil. O .gov.br já passa a ser domínio que representa o tipo da instituição, governo do Brasil. E o rn.gov.br já representa o nome da instituição, governo do RN. O UOL.com.br, o UOL é a empresa, com é o tipo comercial, BR é o que? O país, Brasil. Prêmioconcursos.com, cadê o BR? Tem determinados tipos de domínios que são chamados de domínios internacionais, são registrados em uma outra instituição que está nos Estados Unidos, chamado Internic, que é responsável justamente pela gerência desses domínios internacionais, que não estão associados a um país específico. .com. Ok? Sem falar que também existem determinados tipos de domínio que não tem o tipo. Como assim? Não entendi o que você quis dizer. O frn.br, usp.br. Cadê o tipo? Cadê o .edu, que é um tipo de domínio que caracteriza educacional? O frn.edu.br. Não tem. Antigamente só existiam 3 tipos de domínio, gente. Gov e org. Aí você pegava uma universidade, não era classificado como nenhum dos 3 tipos. Convencionou-se que ela não teria esse domínio de segundo nível. Hoje a gente já tem o domínio .edu. Certo? Caiu uma questão numa prova da Fundação Carlos já perguntando que tipo de domínio era o domínio, né? Nome do domínio .br. E entre as respostas tinha genérico. Teve gente que marcou. Não é genérico, é educacional, apesar de não ter o tipo.
Só para deixar isso claro aí para vocês. Só que, do ponto de vista de registro de domínio, é isso aí. Agora, você pode ter uma especialização do domínio. Aí já é configuração de DNS. Se vocês observarem aqui na nossa transparência, vocês estão vendo que tem domínios de quarto nível, como é o caso, por exemplo, de natal.rn.gov.br. Ok? natal.rn.gov, detran.rn.gov. Então, isso são especializações de domínio. Por exemplo, nós temos o domínio fazenda.gov.br, aí tem receita.fazenda.gov.br, exaf.fazenda.gov.br. Então, são especializações do domínio, domínios de quarto nível. Ok? Dando continuidade aqui, é importante destacar para vocês o seguinte: eu já tinha falado para vocês anteriormente que as páginas da web são construídas com uma linguagem específica. Como é o nome da linguagem? HTML, exatamente. Só que hoje a gente vive uma web muito mais dinâmica do que antigamente. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Hoje a gente tem páginas, ou tem sites estáticos e dinâmicos. Isso tem por trás uma mudança na concepção, na criação dessas páginas. Por exemplo, o HTML, que é a linguagem padrão utilizada para a construção das páginas, vão possibilitar a construção de páginas meramente estáticas. Só contém informações que não mudam. Então, o que é que está por trás? HTML. Observe na transparência o código de uma página em HTML. E observem do lado, né, o que você vê quando você solicita a visualização. Quer dizer, depois de interpretar. O browser interpreta HTML, tranquilo. Só que hoje a web mudou, ela não é mais estática, ela é dinâmica. E aí a gente tem páginas dinâmicas. E as páginas dinâmicas não são construídas só com HTML. HTML é importante, é necessário para ser interpretado pelo browser. Mas existem outras linguagens de servidor, de programação, que são utilizados para proporcionar essa interatividade e dinamicidade, né, com o usuário. É o caso, por exemplo, de linguagens como ASP, PHP e JSP, que eu estou citando aqui para vocês, que junto com HTML vai proporcionar isso aí. Se vocês observarem, tem um código de uma página semelhante à anterior, só que mesclando HTML com um código em PHP, que está em vermelho. Essa parte do código PHP não é interpretada pelo browser, é interpretada no servidor. Isso já foi cobrado em prova. O servidor interpreta essa parte em vermelho, que é código de uma linguagem de servidor, por exemplo, no caso da questão PHP, converte para HTML para poder mandar para o browser, né, que só entende HTML. E com isso você consegue fazer consultas a banco de dados, como é o caso do acesso a banco. Quando você digita sua agência, sua conta e sua senha, você consegue fazer pesquisa no banco de dados de produtos quando você está consultando um site que vende produtos pela internet. E assim, hoje a gente tem uma interatividade muito grande. Os sites de notícias, os portais de notícias, etc, etc. Então é importante destacar que existem páginas estáticas e páginas dinâmicas. Ok? Muito bem. Para a gente encerrar o serviço www, nós temos o conceito de plugin. Observem da transparência que vocês estão vendo aí, uma página do site do Banco do Brasil que tem um teclado virtual que está identificado. Eu queria lembrar vocês que o browser só interpreta HTML, a princípio. E esse teclado virtual que vocês estão vendo no site do Banco do Brasil, ele não foi criado em HTML. Ele foi criado numa linguagem que eu acho que alguns de vocês conhecem, chamado Java. A linguagem Java proporcionou a criação desse applet, que foi incorporado à página do Banco do Brasil para o usuário poder digitar as informações da sua conta. Só que a princípio o browser não entende. Ainda hoje tem pessoas que vão acessar o site do banco, não aparece esse teclado, aparece uma tarja cinza. Por quê? O browser não consegue interpretar Java. E aí o que é que acontece? É necessário você instalar um recurso adicional que seja capaz de proporcionar ao browser a possibilidade dele visualizar esse teclado virtual. O conceito que a gente dá para isso é plugin. Ou seja, qualquer recurso adicional que pode ser utilizado no browser para proporcionar que ele consiga interpretar outros recursos além simplesmente HTML. E para vocês entenderem melhor, veja um outro exemplo. Essa página, por exemplo, é a página de um site muito popular, o site do charges.com.br, onde praticamente que diariamente
né, novas charges animadas são disponibilizadas para os internautas. Só que essas charges animadas, elas são criadas através de uma ferramenta chamada Flash. O arquivo gerado pela ferramenta Flash é um arquivo SWF, que não é interpretado a princípio pelo browser. A não ser que você tenha um recurso adicional, um plugin, que seja capaz de visualizar, né, essa animação criada com essa ferramenta, que é o caso do plugin chamado Shockwave. E assim, gente, nós temos uma série de recursos adicionais que podem ser instalados para abranger aí o leque, né, de interpretações que o browser pode realizar, né, e com isso proporcionar toda essa interatividade que a gente tem, essa prestação de serviço, essa multimídia, enfim. Ok? Então, a gente fecha aqui o serviço www e vamos dar continuidade na próxima aula com o serviço de e-mail, ok?